Estação Cidadania, Educação e Desenvolvimento Social na Rádio da Universidade. Boa tarde, começa agora Estação Cidadania, uma realização do DEDES, Departamento de Educação e Desenvolvimento Social da Pró-Reitoria de Extensão da URG, que está toda quinta-feira, à 13h, aqui na Rádio da Universidade. Nessa semana falaremos sobre o LIST, Laboratório de Ensino de História e Educação da URGS. Fique conosco, Estação está no ar. Os convidados do programa de hoje são Carla Meiner, coordenadora do projeto e professora adjunta do Departamento de Ensino e Currículo da Faculdade de Educação da URGS, e Duan Kisonde, bolsista do projeto e estudante de História. Boa tarde, Carla. Boa tarde, Duan. É um prazer ter vocês aqui hoje. Então, o que é o LIST, o Laboratório de Ensino de História e Educação, e com qual objetivo ele foi criado? Quem é que está envolvido nesse projeto? Então, boa tarde, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. O Laboratório de Ensino de História e Educação foi criado na nossa universidade numa ação interdepartamental, né, um coletivo de professores que ultrapassa um único espaço da universidade. Basicamente, são 3 espaços que se congregaram, né, para formar o laboratório. Um deles é o Grupo de Ensino de História da Faculdade de Educação da Universidade. O outro é o Colégio de Aplicação da nossa universidade, que é a unidade de educação básica, tão estimada e importante no nosso espaço universitário. E o outro é o Departamento de História do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas. Então, grupos de professores desses 3 espaços se congregaram para construir esse laboratório, cujo principal objetivo é ser um espaço tanto físico, e fisicamente ele se localiza no Colégio de Aplicação, quanto um espaço virtual. Nós temos um sítio na internet que abriga diversas composições de ensino, pesquisa e extensão vinculadas a todas as temáticas que afetam o ensino de história, né? E todas as produções, desde os jovens licenciandos até os professores que atuam, né, tanto da escola quanto da universidade, né, nesse laboratório. Então, basicamente, esse é o sonho com que se formou o laboratório, né? E tem várias ações que eu acho que nós vamos descrever um pouquinho, né? Cada uma delas. Um dos objetivos do LIST é desenvolver projetos de pesquisa na área do ensino de história. O que já foi ou está sendo desenvolvido nesse sentido? Então, uma coisa importante é justamente essa, que o LIST, ele surge dentro desse tripé, né? De entender o ensino de história como associando a pesquisa, o ensino e a extensão. Então, as pesquisas são vinculadas ao ensino de história e nós formamos um grupo de pesquisa num diretório do CNPq com professores e jovens licenciandos que desenvolvem temáticas nessa perspectiva. Então, é possível encontrar dentro desse grupo de pesquisa diferentes perspectivas teóricas e metodológicas, né? E também estamos divididos em basicamente 4 linhas de ações, onde os professores se intercomunicam através das suas pesquisas, né? Por exemplo, eu trabalho especificamente com pesquisas vinculadas ao ensino de história e educação das relações étnico-raciais. Outro colega trabalha com a questão de formação de professores, de ensino de história e relações de gênero, e assim nós temos uma amplitude, né, de pesquisas. Nós nos encontramos, partilhamos dados, formas de pensar esses dados, né? E por vezes também construímos maneiras de divulgar isso através da extensão. Então já construímos diferentes cursos, né, e diálogos assim que atinjam professores da escola básica, que atinjam os licenciandos do curso de especificamente História e Pedagogia, né, que são os cursos onde a gente mais atua. Um dos objetivos de vocês também é divulgar boas práticas pedagógicas no ensino de história. O que vocês veem de falho na forma de ensinar história nas escolas ou até mesmo na universidade, e o que seriam essas boas práticas pedagógicas? Bom, primeiramente, boa tarde. Também agradecer pelo convite. Agradecer também pelo convite da Carla também, que me chamou. E ela tem andado aí por esse
lado das práticas pedagógicas, relações étnico-raciais, aí eu estou aprendendo muito, até porque eu recém estou indo para o 3º semestre, então eu não tenho um arcabouço teórico, metodológico, assim, mas eu acho que o que tem de falha na história é que a história, ela conta só uma história, né? E não existe só uma história. A gente vive num país de diversidade cultural, diversidade étnica muito grande, e a gente mostra só a história daquele que venceu. Os povos vencidos, a gente quase não sabe nada, né? Então eu acho que o movimento que está vindo agora com essas pessoas jovens que estão entrando na história é pegar e praticar isso na sala de aula, mostrar que, tipo, a gente aprende que Pedro Álvares Cabral, os portugueses descobriram o Brasil, né? Como se os índios não estivessem aqui, né? E várias coisas assim, aprendendo como a diversidade que está dentro daquela sala de aula fosse a minoria, sabe? Porque numa sala que compõe alunos brancos, alunos negros, alunos indígenas, algumas salas que tem alunos de ascendência oriental também e não são contemplados dentro do ensino. Então, um ensino muito ocidental, entende? Acho que isso que é o falho na história. Eu concordo com o Duan, né, que uma das perspectivas assim, de pensar uma prática pedagógica boa talvez seja repensar aquilo que a gente vem fazendo, tanto na universidade quanto na escola, e repensar nessa perspectiva de qual é, o que nos alimenta em termos de pensamento, né, em termos de modos de viver e de agir, né. E é nesse sentido, talvez boa também seja uma palavra, digamos assim, não tão tranquila, porque o bom significa que tem só o bom e o ruim, né, e talvez pensar em práticas pedagógicas que incorporem essa complexidade da vida nossa cotidiana e da vida nossa brasileira, que é marcada, claro, nós dois aqui vamos falar especificamente dessa questão étnico-racial, que é o que nos afeta mais, né, por diversos motivos, mas a prática pedagógica não é uma prática apenas de relação com o conhecimento, é uma relação com o conhecimento mediada pelo outro. Então, quando o outro estabelece na sua presença física e na sua presença cultural uma diferença, é preciso trabalhar com isso, trabalhar positivamente com essa diferença. E como o Duan bem reforçou, tanto na academia quanto nas práticas sociais do nosso país, a gente não tem trabalhado positivamente a diferença, né? A gente tem trabalhado no sentido da discriminação, da estigmatização daquele que é diferente, e principalmente da colocação daquele que é diferente, do negro, do indígena, da mulher, num lugar social de menoridade. Então, realmente, talvez essa perspectiva dos direitos humanos, essa perspectiva de pensar a docência como uma prática que pressupõe conhecimento, mas também pressupõe relação humana em toda a sua complexidade, seja uma das questões que a gente tem pensado, né? Não como uma novidade, porque essa questão não é uma questão nova para a educação, pelo menos não é, né? Mas talvez para o ensino de história, como o Duan bem colocou, e para a própria historiografia, né? Pensar as relações humanas no passado e no presente nessa perspectiva, né, dos direitos humanos, da educação para os direitos humanos, para a diversidade, para a equidade racial, étnica, de gênero, religiosa, enfim. Qual a relação que vocês veem entre o ensino de história e a construção da cidadania? É uma relação direta. Eu vou começar falando eu acho que é uma relação bastante direta, né, porque como esses temas que a gente está abordando aqui, né, a questão das relações étnico-raciais, as questões de gênero, as questões de direitos humanos, são questões do tempo presente, são questões que a gente tem chamado de não resolvidas socialmente, né, ou sensíveis, ou controversas, né. Então é diferente de tu trabalhar com uma questão que está mais, que submerge mais de um tempo passado, que talvez naquele passado já esteja resolvido, então a gente está só falando sobre um outro
num outro tempo, num outro espaço. E não, hoje o ensino de história, hoje não, né? Mas a gente está encarando isso mais firmemente hoje, ele está tensionado por essas questões do tempo presente, por questões que no imaginário social não estão resolvidas. Ao contrário, hoje a gente vê com uma força enorme, né? Grandes setores da sociedade, representados por um senso comum que se apropria de algumas ideias que vêm de academia e que vêm também de outros espaços, da mídia, enfim, que são ideias que se contrapõem ao que a gente já avançou em termos de direitos humanos, em termos, inclusive, de legislação no nosso país e internacionalmente, né? Basta ver esses massacres últimos que aconteceram nos presídios, né, no norte do país, o quanto a Anistia Internacional e outros grupos têm tensionado o nosso país e a gente vê pouca resposta, né? Então, quer dizer, nós vivemos esse momento, assim, digo pouca resposta do ponto de vista oficial, né? E também vemos nas redes sociais respostas, às vezes até contrapostas a essas ideias, não são ideias, a esse avanço que a gente teve em termos de direitos humanos, né? Então, se propaga, infelizmente, questões que são bastante contrárias ao que a gente, como professores, né, e trabalhadores aí da nossa universidade, dentro da perspectiva do LIST, acreditamos. Eu acho assim, quando a gente fala de história, e professor daí tem que essa relação, professor de história, geralmente quem não conhece acha que é só data, né? Decorar data, locais, essas coisas específicas, e até pro ressignificar a palavra professor, né? Que vem meio do latim, que é aquele que professa, né? Então eu chego e digo pro meu aluno que data tal tempo aconteceu isso, ele vai lá, anota, e não é isso que a gente quer fazer. Pelo menos eu acho que a história tem que dar um passo à frente e não dizer pro aluno o que aconteceu na história, mas mostrar aquele quadro e fazer com que os dois discutam, as duas partes, o professor e o aluno, entendeu? Porque, por exemplo, se eu chegar a ensinar assim que a abolição da escravatura foi data tal, dia tal, isso tal, mas por que aboliram a escravatura? Daí vamos lá fazer pensar, porque estava surgindo um novo sistema, o mercantilismo estava caindo, estava subindo o capitalismo, então é tudo uma questão assim, eles traziam os negros da África para o Brasil. Por que eles traziam os negros da África para o Brasil? Tudo é uma função que envolve economia, e economia envolve uma função política. Então, eu acho que a gente pode pensar o passado e ver as coisas que estão acontecendo hoje na economia e na política e ver como esses passos foram dados. Então, o aluno vai aprender o que aconteceu no século XVIII, no século XIX, mas mesmo assim ele vai conseguir compreender o que está acontecendo no século XXI, no dia de hoje. Então eu acho que é isso, essa relação com a cidadania. Porque às vezes a pessoa pensa assim, eu vou aprender coisas da Idade Média, coisas que já passou faz tempo, o que eu quero saber? Mas aquilo ali foi o que fez a gente chegar no que a gente está vivendo hoje. Então os sistemas vão mudando. Então acho que o aluno ele pode ter essa compreensão do presente através da história. E eu acho que essa também é a função do professor, né? Não professar coisas, né? Mas sim estimular o debate em sala de aula. Isso aí já é uma questão de cidadania. A gente vê, a gente ouve, a gente quer, mas será que a gente sabe como é? Quem vê de longe pode não gostar, não entender e até censurar. Quem tá de perto diz que apenas é cultura, crença, tradição e fé. Terra de avião é céu, piso de jangada é mar. No próximo programa, continuaremos falando sobre o LIST, Laboratório de Ensino de História e Educação da URGS. Se você participa de algum projeto de extensão da URGS, mande uma mensagem para o Facebook do DEDS ou para o e-mail deds@prorest.urgs.br contando a sua experiência. Estação Cidadania é uma realização do Departamento de Educação e Desenvolvimento Social da Pró-Reitoria de Extensão da URGS.
O programa vai ao ar todas as quintas-feiras, à 13h, na rádio da universidade. Produção, Mariana Moraes e Dedes. Coordenação, equipe do Dedes. Gravação e edição, Jefferson Gomes. Até a próxima. Tchau.